da APET, uma associação de profissionais e empresas de tecnologia da informação que este ano completa 20 anos. E para celebrar esses 20 anos, a gente inicia essa temporada de podcasts, que é uma extensão da própria associação. A associação tem como seus objetivos, né, promover as empresas e o setor de tecnologia da informação do Noroeste Paulista, e essa troca de informações é muito importante. Então, com o podcast, a gente potencializa essa troca, permitindo que outras pessoas possam beber desse nosso néctar aí que completa bastante a APET. Antes de começar, vamos aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Temos aí a Sinal BR Telecom, que é uma empresa que é sinal de velocidade, eficiência e sucesso. Com mais de 2.500 quilômetros de backbone de fibra ótica, a rede da Sinal BR Telecom interliga cidades e diversos transportes com operadoras. Tem mais de 13 anos de história e atende cerca de 210 cidades e possui aproximadamente 1 milhão de pessoas conectadas através da rede. Estamos falando de cobertura de qualidade para todo o Noroeste Paulista. Atendem exclusivamente empresas e provedores de internet, mercado B2B. São fornecedores de soluções na medida do seu negócio através de link de internet dedicado, interligações, telefonia, PBX virtual, Wi-Fi e soluções de data center. Obrigado ao nosso grande patrocinador e parceiro, Sinal BR. Temos também como um segundo patrocinador a TexGuide. A gente que é empresário ou empresária já parou para pensar na importância, né, que é manter as nossas empresas alinhadas com o fisco. A TexGuide é muito fácil fazer isso, pois acreditam que a transparência e a simplicidade são fundamentais para o sucesso dos negócios. E é exatamente isso que eles fazem. Oferece gestão fiscal estratégica orientada a dados reais. A TexGuide realiza uma análise detalhada das declarações fiscais, identificando inconsistências, fornecendo soluções personalizadas, contábeis e jurídicas. Além disso, oferece um apoio necessário para que todos os empresários estejam em conformidade com as suas obrigações. Então, se você quer simplificar o complexo sistema tributário e tomar decisões informadas e estratégicas para o seu negócio, a TexGuide é uma escolha certa. Não perca tempo, entre em contato com eles e descubram o poder dos dados na gestão da sua empresa. E agora nós vamos aqui, estamos recebendo duas pessoas, né, para falar de um tema que está bastante em evidência recentemente. Nós vamos falar aí de inteligência artificial e a transformação dos negócios. E para isso, né, eu conto aqui com dois convidados associados da PET, o professor Adriano Cancian, que é professor sênior em redes computacionais pela Unesp, nossa Universidade Estadual de Paulista aqui. Desde 1992, coordena o laboratório de pesquisa também de cibersegurança, o ACME. Além disso, é membro do Conselho Consultivo da Hash Cyber Defense e ele coordena o Grupo de Trabalho e Segurança, GTS, em nome do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Seus principais interesses de pesquisa incluem detecção de ataques à infraestrutura de grandes redes, perfil de hacking e detecção de crimes cibernéticos, ataques cibernéticos e cyberterrorismo. Talvez seja um tema para um próximo episódio para a gente falar sobre isso. E além disso, né, uma pessoa física maravilhosa, pai aí da Ana Luísa e da Maria Alice. Obrigado aí, professor, pela sua presença. Estamos aqui também com um convidado, amigo e parceiro aí da PET, o Luiz Galli, né, que é nascido aqui em São José do Rio Preto com apenas 26 anos. No outro episódio a gente falou como é bom a gente colher várias safras, né? O professor Adriano também gosta muito de vinho como eu, né? A gente tem as várias safras aí da PET também, né? Pessoas mais jovens, pessoas que já têm algumas décadas do setor de tecnologia, mas é muito bom então ouvi-lo, né? Ele é fundador e CEO da HubLab, uma empresa pioneira em tecnologia com foco em inteligência artificial para canais conversacionais. Ele é formado em ciências de dados pela Udacity e marketing pela Anhanguera, e aos 20 anos Luiz abraçou outra mudança em sua carreira, direcionado o seu foco para a área de dados e inovação. Foi nessa época que ele teve seu primeiro contato com IA, né, ou inteligência artificial,
uma experiência que mudaria definitivamente o caminho profissional. 2 anos depois, aos 22, ele criou a Hub Lab. Como líder da Hub Lab, Luiz já realizou projetos para algumas das marcas mais importantes do país, incluindo Claro, Vivo, TIM, Oi, Sky, entre outras. Através desses projetos, Luiz e sua equipe compartilham mais de 1 milhão de vendas, prestam mais de 15 milhões de atendimentos, que é uma das grandes ferramentas que a IA pode nos ajudar aí nessa questão da potencialização. Mas tem muitos mitos, muitas histórias, e a gente vai tentar cumprir hoje aqui um bate-papo tranquilo sobre inteligência artificial, que tem sido aí palco de várias notícias, principalmente, né, após o lançamento do ChatGPT, que deixou talvez a inteligência artificial aí nunca tenha sido tão protagonista nas notícias, né? Parecendo que os filmes de ficção, né, que saíram do passado entram no dia a dia da nossa vida cotidiana. Embora, né, professor, IA existe aí desde a década de 50, né, e ninguém agora se parece estar muito mais próxima da nossa realidade e, sem dúvida, vai impactar profundamente as empresas, profissões e a sociedade. Então temos o prazer de receber esses 2 convidados para debater esse tema de hoje e vou começar com uma primeira pergunta de contextualização, né? Embora tenha as várias safras aí, mas a gente tem que respeitar nosso querido professor Adriano, que é um grande amigo meu também, para contextualizar a gente um pouco sobre essa questão da IA, uma breve história, né? Até os dias de hoje. Eu sei que vai ser muito difícil falar isso em poucos minutos, mas para o público nosso aí, para que a gente coloque todo mundo na mesma página, professor. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado pela gentil introdução, obrigado por estar aqui hoje, né? Então é um prazer aqui conversar isso com vocês. O Marcelo, que eu conheço há bastante tempo já. Então, é sempre uma oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre isso e educar também a respeito disso, né? Porque acho que educação é tudo para a gente nesse meio. Então, eu acho que o ChatGPT, ele é um grande divisor de águas, né? Então, aquilo que a gente via nos filmes de ficção, aquilo que a gente estudava, aquilo que a gente teorizava, ele sofreu uma ruptura esse ano, principalmente em 2023, em função dessa mudança paradigmática mesmo, né? Então, isso começou lá nos anos 50 mesmo, né? Alan Turing já era um cara assim, que falava da possibilidade de você ter uma inteligência para tomar decisões, para fazer as coisas, né? E muito disso cresceu com a Guerra Fria, cresceu nos anos 60, nos anos 70, virou uma promessa nos anos 90, mas a gente ainda não tinha a capacidade computacional que a gente tem hoje, né? Então, houve um investimento muito grande na capacidade computacional e esse crescimento da capacidade computacional e do custo mais baixo de utilizar esse recurso é que tornou possível essa divisão de águas que nós estamos vivendo hoje. Então, nós saímos daquilo que era uma coisa meio utópica nos anos 90, que se falava muito, mas que já existia. A primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial aplicada a negócio foi um sistema que era baseado em inteligência artificial, que eu vi lá na USP, onde eu estudava, que ele predizia se uma linha de alta tensão ia sofrer uma interrupção ou não, e conseguia fazer isso com alguns segundos antes de acontecer o evento. Então, foi a primeira vez que eu vi assim, uma aplicação real de inteligência artificial nos anos 90. E, a partir disso, isso foi permeando a nossa vida, né? Na verdade, ela está em toda parte, só que ela se tornou mais gritante com essas LLMs, né? Que são as inteligências artificiais faladoras, que eu costumo dizer, né? Então, elas começaram para o mundo real, para o dia a dia dos negócios, começou a se tornar uma verdade. Então, essa evolução permitiu que a gente chegasse onde nós estamos hoje, né? Então, é uma evolução lenta, como a gente percebe, mas não é tão significante para a história da humanidade, né? Então, se você pensar numa evolução de 30 anos, na história da humanidade é nada. Então, muita coisa ainda vem pela frente ainda, né? E a gente, às vezes, né, professor, talvez o nosso ouvinte comum, porque o nosso ouvinte comum é de tecnologia e está um pouco familiarizado com isso, mas a gente sabe que a gente, podcast aí na rua, a gente vai ter vários tipos de leitores, né? Mas ela tá, às vezes a gente pensa em inteligência artificial como algo, soluções super complexas que existem, né? Mas também ela está no nosso dia a dia, né? A gente tem várias soluções hoje que
que estão no nosso dia, que a gente usa, que a gente nem sabia, né? Você poderia citar algumas delas, professor? Elas estão em toda parte, né? Então, mais perto da gente, talvez seja essas recomendações de filme, de livros, quando você vai fazer uma compra, de uma música, para você ouvir aquilo ali, cruza um monte de dados e toma uma decisão inteligente. E esse inteligente é muito entre aspas, né? Porque, na verdade, não é uma inteligência como a gente pensa, né? Mas isso está em toda parte. Está em investimentos, está no sistema bancário, está no sistema de e-commerce, está nos sistemas de chat, está na telefonia. Isso já está permeado na sociedade já há algum tempo. Só que, como eu disse, ela se tornou mais gritante, né, com essas inteligências artificiais falantes, né, que não é inteligência de fato, né, é uma mimetização da capacidade humana de se comunicar. Basicamente é isso. Né? Mas um outro exemplo seria esses aplicativos de locomoção, né? Que Sim. falam para a gente desviar a rota. Exatamente. E aí talvez isso nos leve a uma outra discussão de o quanto que isso está emburrecendo a gente, né? Mas é uma discussão um pouco mais longe. Eu, por exemplo, aqui acho que chama Vila Nossa Senhora, pelo que eu vi no Waze, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu falei para Adriana, minha esposa, né? Estou indo lá na Vila Nossa Senhora, mas eu não sei onde é que é. Aí quando eu parei, eu falei, mas isso aqui é Alto Rio Preto, eu sabia vir aqui, não precisava ter olhado no Waze, né? Então, eu acho que isso aí vai mudando com a plasticidade do cérebro da gente, mas é uma outra questão, mas esses exemplos são perfeitos, né? Deixa isso para um outro bate-papo, né? A gente vai ter muito mais episódio. bate-papo e mais vinho, né? Exatamente. Né? Agora, Luiz, vamos falar um pouquinho com você, que nasceu, né, uma empresa usando o IA, né? Fala um pouquinho, né? Contextualize a gente sobre o segmento da empresa que você atua, né? Fala um pouquinho sobre a sua visão de IA e como é que foi esse processo de realmente iniciar, a gente vê negócios sendo transformados por IA, né? E aí, quando a gente fala hoje de negócios, a gente não fala só negócio de tecnologia, né? A nova economia é embasada em tecnologia, então todas as empresas passam a ser tecnológicas de uma certa forma. E a tua empresa nasceu, né, com essa ferramenta. Me fala um pouquinho, conta um pouquinho para o nosso ouvinte. Claro, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado, né? Eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar participando aqui do podcast da PET, Marcelo, professor Adriano. Acredito que esse papo vai ser muito esclarecedor para muita gente, mesmo que o time em si, né, da PET seja muito tecnológico, acredito que a gente vai conseguir contribuir com muitas informações relevantes para o negócio de cada pessoa. Mas vamos lá, a Hub Lab, ela começou lá em 2020. Na verdade, eu trabalhava já dentro de um departamento de inovação e tecnologia dentro da Covimax. A Covimax é uma empresa que trabalhava desde seus primórdios, lá em 2008, com a parte de call center, então sempre trabalhou com parceiro credenciado de grandes companhias a nível Brasil e sempre trabalhou com call center. E chegou ali meados de 2019, 2018 mais ou menos, a gente começou a ver a necessidade realmente de começar a digitalizar o negócio, porque, querendo ou não, a gente vai evoluindo, o mundo vai evoluindo e as pessoas não estavam querendo tanto falar por telefone. E a gente sentiu a necessidade de começar a digitalizar, ir para o mercado digital e começar a escalar o nosso negócio sem depender de tanta mão de obra humana para escalar. Então, naquela época, a gente já estava com aproximadamente 300 pessoas e a gente não estava dando conta da demanda e das necessidades que a gente precisava para realmente evoluir. E a gente começou a explorar o mercado e entender o que era possível a gente fazer realmente com canais conversacionais, com e-commerce, e a gente sentiu uma recepção das pessoas que estavam comprando o nosso produto naquele momento por canal conversacional, principalmente no WhatsApp. O WhatsApp ele não estava amplamente difundido como está hoje em dia, mas naquela época cerca de 80%, 85% da população já utilizava. Hoje é mais de 97%, né? E naquela época a gente começou a buscar ferramentas e a gente não encontrou uma que realmente fizesse sentido para o nosso negócio. A gente tinha ferramentas que eram muito boas, só que eram muito caras, a gente não trazia um retorno sobre investimento. A gente tinha ferramentas de prateleira que não entregavam uma solução tão bacana para a gente e era um valor significativamente baixo. E a gente começou a explorar as possibilidades dentro do nosso próprio negócio. Foi aí que surgiu o meu primeiro contato com inteligência artificial, realmente, trabalhando com a parte de NLP, né, processamento de linguagem natural, que veio um pouquinho antes, né, da parte de LLM, que a gente vai explorar um pouquinho mais no decorrer desse papo. E a gente começou a explorar realmente como uma solução para embasar a nossa tecnologia e evoluir o nosso volume de vendas e resultado na ponta final. Foi aí que a gente surgiu esse produto, né, dentro da Covimax lá no finalzinho de 2019. Foi tão bem visto dentro da nossa organização que surgiu a possibilidade de a gente prestar serviço para outras empresas ao redor aqui do nosso Noroeste Paulista. Foi aí que a gente teve a ideia de realmente abrir a Hub Lab em 2020 e a partir do momento que a gente abriu, a gente conseguiu explorar realmente um mercado que estava muito
enfim, muito deficitário aqui na nossa região, a gente conseguiu realmente escalar muito rápido. Então, no primeiro ano de vida da Hub Lab, a gente começou com grandes marcas, tanto na parte de telecom, né, com grandes marcas a nível Brasil, quanto na parte de finance, com alguns bancos que a gente atende atualmente. Então, hoje a gente presta serviço e disponibiliza atendimento em todos os canais digitais, seja por WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, ou qualquer outro canal, por texto, né, por voz, por imagem também. A gente atende todos esses canais utilizando inteligência artificial e desde o início, né, ali novembro de 2022, que a OpenAI começou a disponibilizar de uma forma mais abrangente a tecnologia do ChatGPT, a gente embarcou dentro da nossa solução e a gente está conseguindo realmente colher vários frutos com questão de conversão, de uma comunicação muito mais assertiva, trabalhando não só essa parte, né, do ChatGPT, mas também utilizando ali tecnologias próprias da própria Hub Lab. Muito bom. Professor, a gente às vezes pensa, né, nessa questão, né, tem ainda muito mito, né, dessa questão da IA e que tipos de profissionais atuam. E a gente sabe também que a Unesp tem linhas de pesquisa nessa área. Perfeito. E a própria Hash, que você é consultor também, tal como a Hub Lab, né, que usa IA para potencializar, escalar o seu negócio, né, e potencializar o ser humano, né, fazer mais rapidamente e de forma escalar. Conta um pouquinho da experiência tanto das linhas de pesquisa que a gente tem hoje na Unesp, como também a utilização na empresa que você é consultor, conselheiro. Perfeito. Então, minha formação é como cientista, né? Então, sou uma pessoa que pensa o tempo todo, sou pago para pensar em inovação e inclusive em coisas que acabam não dando certo, né? Então, como é que eu vejo isso e com relação à pesquisa, o que está acontecendo? Eu acho que a aplicação da inteligência artificial em negócios hoje, talvez o indicador mais importante que a gente tem que considerar com o uso de inteligência artificial seja a questão do coeficiente de atrito de criatividade, né, que vem sendo chamado. Que é aquilo que as empresas demandam para criar novos produtos, que é baseado normalmente em dinheiro, tempo e suporte para fazer aquilo. Então, as empresas que precisam inovar, e todas precisam inovar, sem dúvida nenhuma, não só de tecnologia, elas precisam ter esses fatores, tempo, dinheiro e suporte para fazer isso. E a inteligência artificial ela tem todos esses mecanismos para ajudar as empresas a desenvolver isso de forma adequada. Porque se a gente olha para uma empresa, olha para um negócio hoje, quanta coisa você precisa para desenvolver um novo produto, principalmente em termos de pesquisa, né? Que depende de muita ação humana. Então, as oportunidades que eu estou vendo com relação à aplicação de inteligência artificial e as pesquisas na Unesp têm indicado essas coisas, mesmo aquilo que a gente faz na Hash tem indicado isso, é que você consegue reduzir esse coeficiente de atrito de criatividade, ou seja, dando mais oportunidade de inovar de forma mais rápida, porque aquelas pesquisas que você demorava muito tempo, aquelas simulações que você fazia, que você às vezes demorava meses, às vezes em alguns casos, né, no caso da Hash, que levou até alguns anos para desenvolver a base de conhecimento de ataques cibernéticos, ela pode ser feita de uma maneira extremamente mais ágil. Então, essa oportunidade ela precisa ser aproveitada por todas as empresas. Entender esse potencial da inteligência artificial como fator de criação de novos produtos, né, reduzindo aí esses três fatores, reduzindo custos, reduzindo tempo e criando mais condições para fazer isso nas empresas de forma geral. Então, o que eu mais tenho observado nas pesquisas da Unesp, daquilo que é feito e daquilo que nós estamos desenvolvendo há algum tempo na Hash, é essa redução de tempo. E isso, para mim, é gritante com relação ao que nós temos feito aí nos últimos 4 ou 5 meses. A evolução foi muito rápida. Coisas que a gente estava levando, assim, precisava de 3 ou 4 pessoas e levava um ano, nós estamos fazendo isso com um analista, demorando um mês. E aí quem está ouvindo pode dizer, pô, mas isso não é muito ruim? E aí depende, né? Porque tem coisas que talvez não sejam feitas para humanos, né? Exemplo, a gente colhia cana numa situação praticamente de destruição humana, né? A colheita de cana era uma coisa muito braçal e exigia muito, né? As pessoas morriam de desgaste físico.
Isso está mecanizado hoje e a continuidade e a sociedade continua funcionando. As pessoas que colhiam cana foram para outros empregos, foram pilotar as colheitadeiras automáticas. E aí a gente pode dar vários exemplos disso na sociedade. Então, essa mudança das profissões ela vai acontecer e a mudança das empresas como fator social mesmo de modificação da sociedade vai acontecer e aí queiramos nós ou não, né? Esse é um outro tema, né? Que assim, aí eu vou emendar duas perguntas para os dois, né? Que tanto do ponto de vista do momento que a gente vive, né? Dessa evolução, parece que tudo está acontecendo em tempo acelerado, né? Tá. Falava-se do mundo VUCA, agora fala do mundo Bunny, e daqui a pouco vai ter outro nome, né? E a gente, aquela história do o que vem antes, né? A inteligência artificial ou essas tecnologias que estão nos acelerando, ou elas vão nos acelerar suficientemente para que a gente possa aproveitar esse momento novo da humanidade de transformação digital? Qual que é a leitura de vocês aí nesse aspecto? E aí, depois a gente emenda a segunda pergunta, que é essa questão do medo das pessoas de serem substituídas por máquinas ou pela IA. Né? Qual que é a tua leitura, Luiz, e depois aí, professor, nesse bate-bola que a gente pode falar sobre esses dois assuntos importantes. Perfeito. Essa questão da velocidade, né? O que está vindo primeiro, se é a tecnologia que está puxando a gente ou ela vai nos alavancar, qual que é a visão pessoal de vocês, porque esse é um tema muito novo e a gente aqui quer explorar também a visão, né, das várias gerações e o que vão ser das profissões do futuro. Claro, vamos lá. Na minha visão, a tecnologia em si, né, a inteligência artificial, ela está sendo amplamente difundida a partir de novembro de 2022, que foi quando a OpenAI começou a disponibilizar realmente os serviços dela para todo mundo, né? Até então a gente tinha a utilização de inteligência artificial sendo utilizada em grandes companhias, empresas e até em pesquisas, né? Só que era um pouco mais restrito para o time mais técnico, né? Não era qualquer pessoa com acesso a um celular que conseguia utilizar inteligência artificial ali, como o professor falou, ali por conversação, né? Falando com ela e realmente extraindo todas as possibilidades, todos os benefícios. Quando a gente fala no nosso dia a dia, a gente está utilizando desde o momento que a gente acessa o nosso banco para fazer uma biometria, até o momento que a gente recebe uma recomendação de um filme, como muito bem o professor disse. E o pai e a mãe disso tudo, né, foi o Google lá em 2017, quando teve um artigo sobre arquitetura de Transformers, que possibilitou toda essa mudança de tecnologia e está disponibilizando isso não só com o ChatGPT, mas com Bard, com o Watson X, e assim como vai surgir muitas outras tecnologias. E qual que é a principal diferença hoje no nosso dia a dia, quando pensando há um ano atrás, né? É a possibilidade e a abrangência da tecnologia da inteligência artificial para todo mundo. Realmente, de uns 6, 7 meses para cá, foi realmente disruptivo, porque até então a gente tinha uma tecnologia que ela era possível ser utilizada, não com tanta abrangência, mas era possível. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet consegue baixar ali o aplicativo, acessar direto pela internet e consegue tirar benefício da própria ChatGPT, né, que está amplamente difundido, e consegue realmente utilizar como uma forma de entretenimento. Tecnologia, por si só, hoje não é somente tecnologia. Não é utilizada hoje somente para trazer benefício no mundo corporativo, mas é realmente para trazer mais conhecimento sobre algum assunto específico. Claro que tem seus pontos ali que precisam ser melhorados, mas realmente ela está como entretenimento. Quando a gente pensa no TikTok, foi um aplicativo que chegou em 100 milhões de downloads, de acesso, né, de usuários únicos em um tempo recorde. O ChatGPT bateu isso, né? E agora a gente está tendo outros aplicativos que estão batendo e vão bater cada vez mais rápido essa marca. Então, realmente, a gente está sofrendo uma disrupção. Os próximos anos vão ser muito mais favoráveis para a tecnologia, porque está amplamente difundido, e a gente vai ter isso em praticamente todos os lugares, né? Não somente em empresas, mas na nossa casa. Quando a gente pensa em telemedicina, realmente é algo que vai transformar, e a gente já está começando, está engatinhando nesse processo de evolução quando a gente pensa em inteligência artificial. O professor pode falar com mais propriedade sobre a parte de tecnologia em si, principalmente na parte do GPT, né, tecnologias que utilizam LLM, mas como ele mesmo falou, por trás disso não é realmente uma inteligência trabalhando como o nosso cérebro funciona. Realmente ali eu vou falar grosseiramente, né, mas é mais ou menos uma cadeia de Markov muito mais performática, muito melhor, né? Só dei um exemplo aqui para quem tem um pouco mais de conhecimento sobre, para entender. Ele vai fazer
previsões probabilísticas, né, em cima do contexto, para entender qual a próxima palavra vai encaixar melhor dentro daquela frase. Mas realmente a gente está engatinhando e vai mudar muito ainda o nosso universo e o nosso mundo que a gente vive hoje. A gente está nos primeiros momentos de uma transformação que vai ser gigantesca. E aí, emendando a pergunta, professor, qual que é a tua visão pessoal na questão das novas profissões, né? Porque a gente está aí nas faculdades ensinando as profissões, que a gente sabe que vão ser... Como é que é esse momento aí desse medo, né, que a própria sociedade tem do novo papel das pessoas no cotidiano? Acho que isso é muito bem colocado e também o medo dos professores de ter que formar essas pessoas, né? Os professores também estão tendo que se virar e se adaptar, né? Marcelo, eu tenho tentado não ser pessimista, mas um analista de segurança, como eu sempre fui, se ele não for pessimista, ele está fazendo alguma coisa errada, porque ele tem que ser pessimista para poder prever aquilo que está que vai dar errado, né? As analistas de segurança são assim, né? Eu tenho trabalhado isso ontem, inclusive fiz uma sessão com a minha psicóloga, discuti muito essa questão do pessimismo, porque eu sempre fui assim, né? E discuti muito com a doutora Maria a respeito disso. E eu tenho procurado ser mais estoico a respeito disso nas últimas semanas, sabe? Então, assim, as coisas vão mudar, mas elas mudam o tempo todo. A gente não tem garantia de nada do futuro, na verdade, né? Então, eu tenho conversado muito com os estudantes a respeito disso. Não que eles vão ficar desempregados, mas as coisas vão mudar. Outras exigências vão surgir, outras habilidades, como é feito antigamente, né? Foi feito na história. Então, ferreiros, quase não existem ferreiros hoje. Mas os que existem são muito bons, fazem facas, fazem espadas, fazem coisas fantásticas. E as coisas vão mudar. Então eu vejo um mundo de oportunidades, vai haver desemprego, mas isso é inerente à natureza humana, essa mudança profissional. Eu converso muito com estudantes médicos, tenho uma filha que faz medicina, então tenho muito contato com jovens, e eu falo muito para eles, olha, abre o olho, porque algumas coisas que vocês fazem, vocês não vão fazer mais. E eles me olham com uma certa desconfiança, assim, esse cara é doido, não é possível. Outro dia um menino do sexto ano de medicina falou, mas isso vai demorar muito. Eu falo, não vai demorar muito, algumas coisas vão mudar. Então vocês prestem atenção, porque vocês vão ter que se adaptar. Então, assim, como eu disse, eu tenho procurado ter uma visão mais otimista, ainda que não seja da minha natureza, estou trabalhando nisso, mas eu vejo muitas oportunidades aí, vejo realmente um mundo de oportunidades, as pessoas vão ter que se adaptar com isso, os jovens principalmente, talvez não eu, mas as pessoas mais jovens, né, vão precisar se adaptar a esse novo mundo, um novo mundo de novas oportunidades e novas coisas para fazer. E eu concordo plenamente, não é inteligência, né? Inclusive o Miguel Nicoleles, que vai estar com a gente aqui no nosso Tech Summit, né? Ele falou a semana passada que isso de inteligência artificial não existe, que na verdade isso que nós estamos vendo é uma inteligência natural, porque ela foi criada pelo ser humano. O que me deixou muito tranquilo, porque eu me senti mais confortável em comer salsicha agora também, né? Porque eu imagino, a salsicha feita agora é natural, então agora eu posso até debater na minha casa, vamos fazer, não, salsicha não. Miguel Nicoleles diz que a salsicha é natural, foi criada pelo homem, então eu me senti mais confortável com isso, tanto com a salsicha quanto com a inteligência, que na verdade não é artificial, segundo ele, é natural. A gente é só mudar a lupa, né? Um pouquinho. Agora, a gente falou bastante, né, de conceitos, etc. e tal, Luiz. Vamos trazer exemplos práticos, né? A gente tem vários temas, vários nomes, vários termos novos que a gente está acostumando a ser inseridos no nosso ambiente de trabalho, nas nossas profissões, né? E um deles é essa questão o pessoal fala de... Pessoal não, né? O termo é IA generativa, né? Fala para a gente um pouquinho o que é isso e o próprio exemplo, né? Você falou bastante aqui do ChatGPT, de aplicações concretas nas empresas atuais de maneira mais palpável para a gente. Claro, vamos lá. Vou dar 2 exemplos aqui, um focado mais na parte corporativa, quando a gente está trabalhando em cima de uma reunião específica, e um focado ali mais no atendimento ao cliente, que é o nosso core, que é o que a gente realmente entende. Imagina uma reunião, né, um executivo de uma companhia que gastava ali horas e horas fazendo todo o processo ali de estruturação de uma pauta que vai ser realizada na semana seguinte, e que ele tinha uns tópicos ali específicos que ele sabia de cor e salteado, mas ele precisava estruturar isso da melhor forma possível, né? Então ele tinha
5 tópicos, ele precisava discorrer cada tópico e explicar para todo o time qual que seria a proposta daquela reunião. De uma forma bem simples, anteriormente, né, a essas tecnologias, ele ia gastar algumas horas do seu dia ali explicando todo aquele processo, tirando do que ele já sabia e colocando ali na apresentação dele. Hoje a gente tem ferramentas de tecnologia, de plataformas que conseguem utilizar o ChatGPT, incluindo, por exemplo, num Google Slides da vida, por exemplo. Ele consegue dar um prompt com algumas informações simples do que ele quer dentro daquela apresentação e dentro de 30, 40 segundos ele vai ter uma apresentação completa com todos os tópicos que ele disponibilizou e com todas as informações relevantes que ele está precisando. Mas, Luiz, com poucas informações ele vai conseguir trazer tudo que aquela pessoa quer? Talvez não. Talvez no final não é aquilo que ele quer, mas ele consegue falar para fazer uma pequena alteração num texto específico que ele não gostou e aquilo vai ser alterado ali de uma forma simples e prática. Isso eu estou dando só um exemplo de uma apresentação que o cara levaria ali cerca de 4, 5, 6 horas, ele vai fazer em coisa de 20, 10 minutos no máximo. Isso é uma aplicação prática, né, que é uma pessoa utilizando e consegue facilitar e consegue agilizar em muito o seu trabalho. Essas 5 horas que ele deixaria de trabalhar em cima dessa planilha, desse slide, ele consegue executar outras funções que é extremamente relevante para o negócio e consegue trazer mais rentabilidade, olhando para as outras áreas que são mais estratégicas, que a inteligência artificial não vai conseguir, a inteligência natural não vai conseguir suprir essa demanda, né? Realmente convive com pessoas ali, ela não está nesse patamar que consegue realmente dialogar e fazer essa parte de gestão completa como o ser humano consegue atualmente. Então, é só uma exemplificação na parte corporativa. E quando a gente vai para o atendimento ao cliente, imagina um processo de vendas ou consultoria ou uma análise de um crédito específico que você vai conversar. Hoje em dia, todo mundo está conversando por WhatsApp, porque é muito mais simples, muito mais prático. Muitas vezes você não consegue separar 10, 15, 20 minutos do seu dia para conversar por telefone, então você vai mandar mensagem pelo WhatsApp e quando você tiver disponibilidade, você vai continuar aquela conversa. E você vai mandar mensagem para uma pessoa. Muito provavelmente você vai ter que se desprender daquele tempo para enviar e você vai ter que esperar aquela pessoa ter um tempo para te responder. E esse processo muitas vezes você consegue automatizar e gerar um processo ali de automação com inteligência artificial, muitas vezes colocando em tecnologias como o ChatGPT, o Bard e assim por diante, que você vai ter a mesma assertividade e até maior muitas vezes do que uma outra pessoa do outro lado. Então eu como usuário final quero, por exemplo, tirar uma informação sobre um banco, né? Eu quero saber quais foram as 20 últimas transações que teve no meu banco e eu não estou conseguindo acessar o meu banco. Eu quero solicitar por WhatsApp. Hoje já tem bancos que oferecem esse tipo de serviço. Conversando, dando o input correto, ele vai conseguir realmente suprir a tua necessidade. Isso aí é só um exemplo, né? Quando a gente pensa em outras frentes, é totalmente plausível a gente, por exemplo, utilizar essas tecnologias para a parte de educação, para sintetizar textos muito longos, muito densos, que a gente gastaria cerca de horas, mas o conhecimento que a gente precisa realmente pode ser sintetizado em 2, 3 páginas. Isso já é possível com esse tipo de tecnologia. E no final das contas, elas estão aí para nos auxiliar. Eu sempre coloco nessa pauta algo que é muito importante, o professor gostaria que, se pudesse, dar uma palhinha sobre isso, né? O como a sociedade vai evoluir tão rápido, né? nos próximos meses, aí, nos próximos anos, mas o quão isso vai ser perigoso para a inteligência pessoal de cada pessoa, né? O quanto isso vai tirar realmente daquele aprendizado que a gente estava tendo com livros, com artigos, e a gente vai transpor o que a gente precisaria fazer para a inteligência artificial e a gente vai ficar um pouquinho mais burro, né? Mas realmente eu dei um exemplo de 2 aplicações que a gente pode utilizar no dia a dia e que isso está disponível para todas as empresas com um custo extremamente baixo, muitas vezes inexistente, que não tem esse custo, e você consegue colocar realmente só com um conhecimento que é muito simples. Muitas vezes, muitas empresas têm o medo de vou ter que investir rios de dinheiro para ter esse tipo de tecnologia dentro de casa, mas na realidade é só realmente encontrar o caminho certo e que muitas vezes você não vai precisar investir nada para ter tecnologias de ponta e vai realmente mudar o teu negócio. Eu ia fazer uma pergunta, mas agora ele fez já, ele mudou, né? Ele fez a pergunta para você, Adriano, que eu acho que cabe bastante no contexto, nessa reflexão do desenvolvimento do nosso pensamento, né? Da questão filosófica e como eu sei que você também é um profundo estudioso desse tema, né? Além de cientista, qual que é a tua visão, professor? Então, esse exemplo da apresentação é um exemplo excelente do coeficiente de criatividade, né? Porque você fazer aquela questão braçal ali, ele tem um coeficiente ali que você pode liberar o tempo do executivo para outras coisas. Agora, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Onde é que isso vai dar? Porque esse problema da plasticidade, ele já vem mudando sem a inteligência artificial, em função do excesso de informação que os estudantes, principalmente, estão Ninguém expostos. pesquisa mais, vai lá no Google em 2 minutos. Ou no Google, ou em outras 2 ferramentas, segundos, né? e eles não querem mais, por exemplo, ver livros.
Então, tem muita informação errada. Uma coisa que eu discuto muito com meus estudantes, falo, olha, internet, excelente, mas vocês precisam ter uma formação de base, porque senão você não consegue discernir. E esse é o problema com a inteligência artificial. Eu já fiz vários testes com inteligências artificiais, tanto com o Bard quanto com o ChatGPT, que quanto melhor você faz a pergunta, melhor ele te dá o resultado. Então, quanto mais você sabe, melhor resultado ele te dá. Mas ele dá muita coisa errada também. Coisas assim que são até meio grosseiras de você ver. Então, ninguém sabe onde isso vai dar. Né? Está mudando, mas não é por conta das inteligências artificiais. Já vem mudando pelo excesso de exposição à informação. Então, a maneira de dar aula, a maneira de ensinar, ela vai ter que passar por uma alteração, porque é muito difícil hoje você prender a atenção do estudante numa aula clássica de 1h30. Onde isso vai parar? Está difícil de saber, mas que está mudando a plasticidade cerebral, a maneira de estudar, para melhor, para pior, não sei. Às vezes, esse ano fiz 31 anos dando aula na Unesp, às vezes eu tenho a visão que está piorando, né? Mas eu não sou senhor da verdade nisso, né? Precisaria de uma pesquisa mais aprofundada, né? Alguma coisa vai precisar ser alterada. E com relação às nossas empresas também, né? Porque a maneira de você contratar os funcionários, de você interagir com o funcionário, de você motivar, também vai mudar. Ainda não sei, eu estou bem curioso para ver onde isso vai dar. Eu sempre gosto de viver no futuro, Marcelo, sabe? Eu não sou uma pessoa de olhar muito para trás, não. Então, eu acho que o bom é o amanhã. Eu estou bem curioso de ver como é que isso vai acontecer no amanhã. A terapia fez bem, né? Porque tem feito super bem para mim. Terapia e drogas são as duas coisas que ajudam bastante você mudar a sua percepção das coisas. Mudar a percepção das coisas, né? Agora, entrando nesse tema, né, da comunicação, eu recente tive num congresso de tecnologia médica, né, nos Estados Unidos, atuo nesse setor, e existe muita incerteza, né, desse processo de comunicação. E foi feito uma pesquisa recém, e até vi que esses dias foi lançado também um TED sobre essa questão das emoções da inteligência, não emoções, né, mas assim, as maneiras de comunicação que a inteligência artificial pode aprender para ser mais empática, mais assertiva, menos assertiva. E tem um grande hospital nos Estados Unidos que tem usado bastante a inteligência artificial para tratar de temas complexos de, por exemplo, você dar uma notícia de câncer ou de um diagnóstico mais complexo, de prognósticos, etc. e tal. E a pesquisa, por mais que possa ser chocante, ela mostrou que a inteligência artificial foi mais empática na transformação dessa informação para o receptor, evidentemente guiado por um médico por detrás, etc. e tal, do que sem o uso da inteligência artificial. Eu vou jogar uma pergunta para os dois, né? Sobre o tema comunicação, né? Como que a IA, olhando para o lado ou positivo ou negativo, vai transformar as comunicações das pessoas, das empresas, dos profissionais, e pegando esse exemplo, né, de como a gente pode potencializar isso, como que vai ser o futuro dessas comunicações através da potencialização da IA, e é um tema que a tua empresa atua bastante lá nesse sentido. Claro. Ele veio com as perguntas difíceis hoje mesmo, hein? Nossa. Mas é bacana. Não tem essa oportunidade sempre, assim, de estar com esse microfone, com esse poder, falando Perfeito. com duas pessoas aqui que eu admiro. O tema comunicação, ele é muito vivenciado dentro da HubLab. E quando a gente pensa em inteligência artificial, focado em tecnologias do tipo do ChatGPT, ela utiliza uma base gigantesca, né? Que qualquer ser humano é impossível, inviável da gente ter essa base completa e com todas essas informações que ela possui. Então, se você disponibilizar um input, né? Uma informação coesa ali, com informações referentes ao que você quer, quanto mais específico, quanto mais dados você disponibilizar para ele, e você der contexto, informações relevantes, e você souber realmente digitar o que você está precisando, como o professor bem disse, você tem que saber o que falar. Você não pode colocar qualquer coisa e esperar que ele realmente vá acertar o que você está pensando. Você tem que ser bem claro e bem específico. Ele vai te trazer informações extremamente relevantes porque ele tem uma base de dados gigantesca. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa pesquisa que você comentou, acredito que não só nessa pesquisa, mas em todos os casos que forem feitos testes, passando, por exemplo, um texto específico ou um caso de uso que ela precisa melhorar e ela precisa explicar de uma forma com um sentimento um pouco mais
de amor, de bondade, coisas do tipo, ela vai ser extremamente assertiva, porque ela vai pegar aquele texto, aquele material que foi disponibilizado para ela, vai analisar em cima de todos os dados que ela possui, vai fazer todas as validações, todas as estatísticas, e vai disponibilizar algo que seja construído baseado em toda a base de dados dela. Então, a probabilidade daquele texto ser muito melhor do que o primeiro que foi disponibilizado é muito, muito, muito real. Então, essa pesquisa, para mim, faz total sentido. Dentro do nosso negócio, a gente utiliza, por exemplo, construções de chatbot para empresas, e a gente tem um motor, só para ficar mais claro, a gente disponibiliza ali a construção de um assistente virtual em questões de minutos, né? E a gente dá um input, a gente apresenta um pouco algumas informações sobre a empresa e, posteriormente, a informação que a gente disponibilizou sobre a empresa é criada uma persona para esse negócio, né? Para essa empresa em si, que muitas vezes nem existe, mas em cima das informações que foi disponibilizada sobre data de fundação, principal cliente, é construída uma persona e, a partir dessa persona, é construído um assistente do zero, com todas as etapas que foram discriminadas ali na construção, na informação inicial, e é disponibilizado um assistente que muitas vezes nem passa por uma repaginação do time de UX, do time de edição ali, de texto da própria empresa, porque ela fala, cara, é isso que eu precisava. Então, para essa parte de construção de texto, edição, redação em si, realmente o ChatGPT e outras tecnologias do tipo, ela vai muito bem. Quando a gente entra em alguns assuntos muito específicos, na área da medicina, que aí envolve coisas muito complexas, pode ser que a gente tenha problemas ali de erros realmente, mas para a parte de edição de texto, ela é fantástica. Eu concordo, eu acho que esse negócio de falar, ela vai falar cada vez melhor, né? A comunicação dela vai ser cada vez melhor. Esse é um tema que eu preciso trabalhar, quer dizer, o que vai acontecer com a nossa comunicação? A gente vai falar menos, né? Pensa a última vez que você falou com alguém por telefone. Essa semana você falou com alguém por telefone? Bom, ainda é terça, está cedo, né? Está cedo, né? Tá cedo. Normalmente a gente manda... É pouco. Então, eu acho que vai... Eu às vezes, exercito a fazê-lo. Eu também. Eu muitas vezes vejo que estou ali muito... Mas isso talvez sejam umas safras diferentes, não sei as safras mais novas como pensam, mas eu me exercito a falar, não, eu vou ligar. E às vezes eu estou no meio de uma conversação e de repente a pessoa recebe uma ligação minha. Eu falei, não, cansei, eu quero falar, quero ouvir tua voz, quero interagir de maneira diferente. E isso também é um pouco assustador. Esse é um pouco assim, que eu estou sendo modesto. Né? Porque você imagina, nós vamos chegar num ponto, com relação a essa questão da vocalização, que você vai conseguir dizer assim, manda uma mensagem para o Adriano falando para ele lá no estúdio. Ele vai me mandar uma mensagem educada, no seu estilo, dizendo para eu vir aqui no estúdio gravar um podcast na data tal. Fala para o Adriano que ele vai gravar. Isso vai acontecer, é natural. Até que ponto isso vai mudar com a maneira que a gente fala, a maneira da comunicação? Será que nós vamos evoluir lá para aquilo que a gente via nos filmes de ficção, de comunicação por telepatia, né? Ou nós vamos conversar com gente morta? Você vai conseguir treinar umas inteligências artificiais para falar com gente que já morreu. Pegando esse gancho, aliás, já existe. Já existe, essa aplicação. exatamente. Eu vi num outro congresso, eu fui na CES esse ano, em janeiro. Eu acho até sei qual que você vai falar. E você tem um aplicativo para você, com 20 horas de treinamento, você cria uma persona, que já é um ente querido, com fotos, etc. e tal, e você faz perguntas e ela responde como se fosse a sua avó, né? Então. Aí o pessoal brincou lá, falou assim, espero não ter crise financeira, porque vai chegar para a avó e falar assim, vó, dá licença que eu vou te desligar por uns meses. Exatamente. Então, essas coisas assustam a gente, sim, em termos de sociedade, em termos de evolução humana, espiritual, né? Vai ser uma coisa para os jovens, né? Pensarem a respeito disso aí. Aí, pegando esse gancho, que a gente já está aqui há um tempo falando, e eu vou caminhar para a última parte da nossa pergunta, vou fazer para os dois, que é esse gancho exatamente, né, de que a gente vê muitos medos, muitos receios, muitos riscos, mas muitas oportunidades também, né? E aí, nesse sentido, eu gosto de um pensamento de um historiador matemático, né? Você, professor, também que é matemático, né? Britânico, que na realidade nasceu na Polônia, mas lá nos anos 70, né, quando a gente já passava por uma transformação importante, né, ele tinha um pensamento dessa questão do lado humanístico da evolução. Se a gente pode deixar aqui uma esperança, né, mais positiva, né, que a gente tem muito receio do futuro, né, do mundo, né? E isso é a natureza da nossa... Ele falava isso, né? Escritor, etc. Que é o poder da nossa imaginação, né? Mas toda a civilização, ao longo da história, evoluiu.
E não será diferente, por conta do engajamento do humano, no compromisso do humano com a sua própria essência e propósito. Isso ele falava em 70. Nós estamos falando, né, agora 50 anos depois. Né? Qual que é a visão de vocês sobre o pensamento dele ainda? Cabe ainda? É esse o pensamento que a gente deve levar para o desenvolvimento dessas tecnologias, das profissões e das empresas? Ou a gente vai perpassar por um momento um pouco diferente dessa visão humanística, nesses riscos e oportunidades que a IA vai trazer para a sociedade? Bom, para mim, eu acho que a mudança em si ela vai ocorrer independente se a gente gosta ou não, né? A gente sempre tem a oportunidade, é meio clichê, mas de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Sempre vai existir isso em qualquer âmbito da nossa vida, espiritual, social. A gente sempre vai ter a oportunidade de enxergar com pessimismo ou como uma forma de oportunidade para ter crescimento e para ter evolução. E, geralmente, quando a gente enxerga o que vai vir de futuro como péssimo ou que algo que possa dar problema, geralmente a gente vai criar alguns entraves dentro de nós mesmos e vai realmente pensar que muito provavelmente não vai dar certo, né? E aí começa a criar um ciclo virtuoso, não, um ciclo que não é legal, né? Ao contrário, quando a gente enxerga uma oportunidade que a gente vai ter momentos que a gente vai ter pessoas que vão estar perdendo o emprego, mas elas vão ter oportunidade com essas tecnologias de se qualificar e estar pronto para o mercado de trabalho para atuar em áreas que vão surgir ainda. Até um tempo atrás a gente não tinha nem GPT, agora a gente tem GPT. Agora a gente tem empresas que estão contratando para ter pessoas que vão dar input para dar as melhores respostas do GPT. Isso a gente já existe, né? Já tem empregos, pessoas que estão sendo contratadas para realmente trabalhar com o chat GPT e ensinar outras pessoas a utilizarem. Então, vão surgir novas oportunidades e se a gente não enxergar isso para o futuro, cara, a gente vai ter um problema gigantesco, né? Realmente, eu acho que a gente tem uma série de problemas, uma série de questões éticas e que pode ser um grande risco para a nossa sociedade, mas a nossa visão, nossa missão quanto empresário, quanto pessoa, é realmente entender qual que é a melhor forma de enfrentar tudo isso que vai chegar pela frente. Porque, querendo ou não, isso não tem como retroceder. Não tem como o ChatGPT ser excluído da face da Terra e tecnologias desse tipo. Só tende a evoluir. Como que a gente vai lidar com ela? Até que ponto a gente vai conseguir realmente organizar as ideias e trabalhar lado a lado? Essa é a nossa missão, realmente, como empresário, como pessoa, como sociedade, entender a melhor forma como a gente pode evoluir e manter todo mundo realmente tranquilo e treinar para as evoluções que vão surgir nos próximos tempos. Desde a época lá, da industrialização do Brasil, enfim, da sociedade como um todo, a gente teve profissões que acabaram e criaram novas, né? O professor comentou, por exemplo, sobre o trabalho braçal ali na colheita de cana-de-açúcar. Vai surgir alteração. É que isso que está acontecendo agora está sendo transformador numa escala global, né? E aí todo mundo fica com medo. Mas é algo que a gente tem que pensar e a gente tem que conver. E eu, particularmente, sempre olho com um copo meio cheio. Mas pegando essa observação dele, mais o que eu falei, professor, e você da salsicha, né? Olhando para a linguagem, né? A inteligência natural, né? Que vai um pouco de encontro com o pensamento do Jacob aqui, né? Que a essência humana e o propósito humano que está por detrás dessas tecnologias vai fazer essa garantia que, embora tenha os medos e riscos, mas de potencializar a coisa para que a nossa própria sobrevivência, porque a inteligência artificial tem um monte de oportunidades também. A exemplo de potencializar, minimizar custos. A gente vê, por exemplo, eu já vi soluções de IA. O pessoal fala assim, o radiologista vai sumir, né? Não vai. Ele vai ser potencializado, mas para determinados tipos de diagnósticos eu já vi soluções aí com poucos dólares fazendo um diagnóstico, pelo menos uma triagem, e que vai alavancar isso e dar oportunidade, porque a gente tem aí 7 bilhões de pessoas no mundo que precisam sobreviver e viver e ser feliz. E a tua visão é mais humanística assim nesse aspecto, professor? Então, eu tendo a acreditar que os escritos são válidos ainda. Eu também procuro advogar que os problemas que a tecnologia traz, ela mesma acaba resolvendo, e nós temos muitos exemplos disso. E é da natureza humana temer o escuro, né? A gente tem medo do que a gente não conhece. Concordo, é irreversível, veio para ficar e vem rápido, né?
E eu acredito que as próprias coisas de problemas que vão ser criados, ela vai ter que resolver. Tem sido assim na história da tecnologia de forma geral. Vou citar um exemplo. Nós tivemos uma onda início dos anos 2000, problema com spam. Né? Entulhava as caixas de correio eletrônico, trazia vírus, um monte de coisa. Um problema que quase não existe. A própria tecnologia, inclusive com inteligência artificial, resolveu o problema de spam com esses sistemas de e-mail moderno e tal. Então a tendência é que esses problemas eles vão surgir numa velocidade rápida. A vinda é irreversível, muita coisa vai mudar, mas eu acredito que eles vão acabar se resolvendo, né? Ou pelo menos sendo mitigados de alguma forma. Então eu acho que os scripts são válidos. Tem outros pensadores também que falam disso no passado, inclusive Philippe Deschardin, um cara fora de série, que era um jesuíta, que escreveu nos anos 40 sobre a transformação das pessoas no ponto de vista espiritual, social. E depois esses escritos de Deschardin eles foram usados pelo Robert Feldet, quando ele fez a política de cibersegurança americana junto com a Rand Corporation, que era o braço geopolítico do governo americano. Então, assim, esse pensamento ele vai sendo aproveitado, ele vai sendo melhorado. Então, eu acredito que sim, eu acho que esses problemas vão ser resolvidos com o tempo, sem dor, impossível sem dor, não tem como evoluir sem dor, né? Aprendi isso também ontem. Mas eu acredito também muito que a tecnologia vai, de fato, evidentemente, como tudo na sociedade tem os seus desafios, mas ela vai, de fato, potencializar o grande potencial, né? Ela vai alavancar o potencial humano que a gente tem, sim, porque por detrás dela tem um propósito e uma essência que são os humanos criando essas tecnologias. Então, muito obrigado pelo papo. Um prazer. Né? Foi um prazer, passou muito rápido. Né? A gente daqui vai ter outros momentos, mas eu saio daqui bastante satisfeito dessa provocação de a gente falar de tecnologia, de transformação da sociedade e de compartilhar esses pensamentos na nossa comunidade aí, de tecnologia da cidade e da região, e agora com o podcast podendo ter uma capilaridade maior aí nesse mundo de troca que é muito importante. Obrigado e até a próxima. Obrigado, foi um prazer, até a próxima. Muito obrigado, Marcelo, professor, a Pat, estou muito honrado. Muito obrigado mais uma vez.